Olá, eu sou Samuel Lucas e neste seminário estarei introduzindo as tecnologias Vue.js e Nuxt.js. Ambas são tecnologias utilizadas no desenvolvimento de front-end de aplicações web. O Vue.js trata-se de uma solução bastante conhecida quando se fala em desenvolvimento de aplicações single page, as SPAs, assim como o Angular e o React, seus concorrentes. Porém, pela sua simplicidade e flexibilidade, vem ganhando popularidade e está em constante crescimento desde a sua criação. As suas mais de 170 mil estrelas no GitHub são uma prova disso. Diante disso, temos também o Nuxt.js, que é um framework baseado no Vue.js, porém que objetiva mitigar algumas deficiências presentes em SPAs. Sobre o Vue.js, antes de mais nada, devemos ter em mente que é uma solução utilizada no desenvolvimento de componentes reativos para interfaces web, que possuem necessidade de maior interação e experiência mais fluida para o usuário. Trata-se de um framework JavaScript progressivo, ou seja, sua adoção em um projeto pode ser incremental, podendo ser utilizada em parte de um projeto ou no projeto todo. Portanto, é uma solução aplicável tanto para projetos de pequeno a grande porte. Ele foi lançado em fevereiro de 2014 por Evan You, desenvolvedor que atuava em um dos projetos do Google Creative Labs. Sobre o projeto Vue, podemos ressaltar que é um projeto open source com licença MIT, perfeito para uso a nível de pessoal ou de empresas. Como características, podemos destacar as seguintes: a renderização dos dados é feita baseada em uma Virtual DOM, que é atualizada quando os dados de um dos componentes são alterados, aumentando o desempenho e descartando atualizações desnecessárias. No Vue, as dependências de um componente são automaticamente observadas durante sua renderização. Desta forma, o sistema sabe precisamente quais componentes precisam ser renderizados quando o estado muda. Isso remove a necessidade de conhecimento de toda uma gama de otimizações de desempenho das responsabilidades do desenvolvedor, permitindo-o focar mais em construção da aplicação em si, fazendo com que ela cresça. Aplicações que utilizam Vue são constituídas de componentes criadas com a sintaxe HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo Vue, denominado componente single file. Ele tem como intuito de facilitar o isolamento e a manutenção de funcionalidades. Cada componente constitui um escopo isolado dos demais. Além disso, temos as diretivas, que serão explicadas posteriormente, que dão dinamicidade ao código. Por fim, caso não deseje trabalhar com JavaScript no projeto, o Vue dá suporte também ao desenvolvimento com TypeScript. Na imagem, temos o exemplo de um componente single file do Vue. Neste caso, a parte de estilização está definindo globalmente seus estilos, porém temos a opção de adicionar a tag Style o atributo Scoped, que permite separar este escopo CSS exclusivo a esse componente. Falando agora sobre o ciclo de vida do Vue.js, temos que cada instância Vue passa por uma série de etapas em sua inicialização, tais como configuração e observação de dados, compilação do template, montagem da instância no DOM, atualização do DOM quando os dados forem alterados. Ao longo do caminho, ocorre a invocação de alguns gatilhos de ciclo de vida, oferecendo a oportunidade ao programador de executar lógicas personalizadas em etapas específicas. Na imagem, podemos observar a sequência dos gatilhos de ciclo de vida
de uma instância Vue, iniciando com o Before Create, que representa o momento após iniciar os eventos e o ciclo de vida. Depois o Created, que representa o momento após o início da reatividade no Vue. Também temos outros gatilhos, como o Before Mount, que representa o momento após ter compilado o template. Depois o Mounted, que representa o momento depois do elemento MVL estar montado. O Before Update, que representa o momento antes de algumas alterações de um elemento no atributo data. O Update, que representa o momento depois da alteração de algum elemento em data. O Before Destroy, que representa quando o VM Destroy é chamado. Por fim, o Destroyed, que representa quando o componente remove watchers, componente filhos e event listers e é destruído. Estaremos agora falando sobre o conceito de diretivas, que são atributos especiais, muitas vezes identificados por meio do prefixo v-. Na manipulação de dados, são utilizadas diretivas diretamente integradas ao HTML via JavaScript, de forma dinâmica por meio de interpolação. Essa integração existe para dar maior flexibilidade à linguagem de marcação. Espera-se que os valores atribuídos às diretivas sejam uma simples expressão JavaScript, com exceção do v-for. O trabalho de uma diretiva é aplicar reativamente efeitos colaterais ao DOM, ou seja, realizar algum efeito quando o valor da expressão é modificado. Na imagem, temos algumas das principais diretivas utilizadas. O vModel é uma diretiva utilizada para dar ligação bidirecional entre o item que temos armazenado no JS e o que está sendo apresentado. O vBind, ou apenas dois pontos, nos permite fazer interpolação em atributos de tags, HTML e CSS. O vFor permite renderização de uma lista de itens. O vOnClick nos permite utilizar uma função quando o elemento for clicado. O vIf nos permite realizar a renderização condicional. Temos que algumas diretivas podem assentar um parâmetro, denotado pelo símbolo de dois pontos após a diretiva. Por exemplo, as diretivas vOnClick. Essas são algumas das muitas diretivas que podemos ter no Vue. Falando agora sobre as ferramentas de apoio ao desenvolvimento com Vue.js, temos o Vue DevTools, uma extensão DevTools do navegador para depuração de aplicativos Vue.js. Por meio dele, é possível realizar o debug de forma facilitada, já que podemos visualizar o estado de cada componente que está sendo renderizado. Esta ferramenta também é compatível com o Nuxt.js. Outra ferramenta disponível é o Vue CLI. Trata-se da interface de linha de comando reconhecida como oficial pelo Vue.js para rápida construção de projetos. Ele possui um conjunto de configurações de build prontas para processo de trabalho de front-end moderno. Basicamente, com o uso disso, em pouco tempo é possível estar com o projeto pronto e executando com hot reload, lint ao salvar e empacotamento pronto para distribuição em produção. Na versão 3, o Vue CLI oferece o Vue UI, uma interface gráfica de usuário que permite criar, atualizar e gerenciar todos os aspectos de seus projetos. Como extra, podemos citar o Axios. Trata-se de uma solução bastante popular, uma biblioteca cliente HTTP baseada em promises, utilizado quando há necessidade de consumir dados de uma API. Na imagem, temos um exemplo de requisição GET a uma API. Falando agora sobre o Nuxt.js, ele se trata de um framework JavaScript baseado em Vue.js, criado por Sebastian Chopin e Alexandre Chopin
em 2016. O Nuxt.js é um projeto open source, com licença MIT e completamente grátis, mantido pela comunidade, assim como o Vue.js. Diferentemente do Vue.js puro, o Nuxt.js tem como um dos objetivos facilitar a configuração do roteamento das páginas do site. Veremos mais adiante que no Nuxt há uma pasta exclusiva para a criação das páginas do site. Por meio da leitura dela, o Nuxt irá criar, por nós, um arquivo de configuração das rotas automaticamente. O Nuxt também dá suporte ao roteamento dinâmico, ideal para o qual as rotas possuem parâmetros que são modificados, como o ID ou outros elementos. Outro ponto importante é sua versatilidade na renderização, tendo em vista que ele nos oferece 3 modos: a renderização lado servidor, a geração estática de sites e a renderização lado do cliente. A renderização lado servidor é a forma padrão adotada pelo Nuxt.js. Por meio dela teremos um servidor Node.js que será usado para entregar o conteúdo HTML com base em suas páginas de Vue.js para o cliente, ao invés de um JavaScript puro. Usar o SFR levará a um grande impulso de SEO e mais oportunidades em comparação com uma single page application tradicional. A geração estática de sites é outra forma de renderização suportada pelo Nuxt.js. Nela não é necessário a utilização de um servidor Node.js, mas ainda temos todos os benefícios de SEO, porque o Nuxt.js irá pré-renderizar todas as páginas e incluir o HTML necessário. Com isso, podemos realizar o deploy em plataformas como Netflix e o GitHub Pages. E por último, temos a renderização lá do cliente apenas. Trata-se de uma renderização padrão, utilizada em aplicações single page, onde é enviado o arquivo HTML vazio para o cliente e preenchido por meio de JavaScript. Além disso, também podemos destacar sobre o suporte ao TypeScript, além do JavaScript, sempre isso feito principalmente por meio da adição do módulo Nuxt TypeScript Build. Falando agora sobre o ciclo de vida do Nuxt.js, assim como no ciclo de vida do Vue.js, temos também à nossa disposição alguns gatilhos de ciclo de vida. Desta forma, todo aplicativo desenvolvido em Nuxt.js começa sempre com um pedido de HTTP ao servidor, no qual, na primeira instância, é inicializado o estado da aplicação, caso tenha sido definido um store, que é uma forma de armazenamento semelhante ao local store. Então, entra em ação o middleware, que seria aquele que verificaria cada página e se ela possui algum tipo de middleware com o qual atuar. Em seguida, entraria em ação um método de validação, que verifica se uma página existe ou não, redirecionando o usuário de outra forma. Se os métodos assim data ou fetch forem definidos, seria o momento em que o servidor faria as solicitações. Por fim, os componentes seriam renderizados, que seriam as informações que seriam enviadas ao usuário. E assim esse processo se repete sempre que um usuário clica de uma página para outra utilizando a navegação. Sobre o Nuxt.js, é bastante importante nos atentarmos para a organização adotada por ele. Cada pasta é destinada com um objetivo específico. Iniciando, temos a pasta nomeada de Assets. Como o nome indica, contém seus módulos não compilados, como JavaScript, arquivos CSS e size, e imagens. O Nuxt.js usa o Webpack para processar e servir esses módulos. Seguindo, temos a pasta denominada de Components. Nela armazenamos nossos componentes Vue.js e assim podemos importar em pages, layouts e outros componentes.
Uma boa prática é criar os componentes independentes e reusáveis. Continuando, temos a pasta Layouts. Nesse contexto, suponha que você tenha uma barra de navegação e um rodapé. Como você exibiria em outras páginas do seu projeto? Poderia criar os componentes dele separados e talvez importá-los para cada página, e seria bastante complicado e ineficiente. E é exatamente para isso que serve o diretório do Layout. Os layouts permitem que você altere facilmente a aparência de sua página da web. Cada projeto gerado pelo Nuxt tem um arquivo default.view na pasta Layouts, com a seguinte estrutura de modelo mínima, contendo apenas a tag template e dentro dela uma instância do componente Nuxt. O componente Nuxt é muito importante, pois exibe os componentes da página, ou seja, seus arquivos .view da pasta de páginas. Você também pode criar seus próprios layouts personalizados, incluindo uma página de erro. Consequentemente, dizemos a essas certas páginas para usar um layout personalizado. Na pasta middleware, há funções JavaScript personalizadas, que são executadas logo antes de uma página ou um grupo de páginas. No entanto, simplesmente colocar uma função personalizada no diretório de middleware não adianta nada. Também devemos informar o Nuxt.js onde queremos aplicá-lo, ou seja, em todas as páginas ou em algumas. A pasta Pages contém as views e rotas da sua aplicação. O framework lê todos os arquivos .view dentro desse diretório e cria o router da aplicação. Esse diretório não pode ser renomeado. A pasta Plugins trata-se do local onde estaremos colocando nossos plugins Vue.js, sendo necessário informar a existência dele também no arquivo nuxt.config.js. Na pasta Static, por outro lado, se você não quiser que o Webpack suje seus preciosos ativos, você pode colocá-los na pasta Static. Em seus arquivos, você pode fazer referência a esses ativos com um barra, conforme são servidos pelo Nuxt a partir de sua pasta raiz. Por exemplo, você pode acessar uma imagem com um barra .image em vez de static image. A pasta Store contém os arquivos relacionados a Vue Store. A opção do Vue Store é implementada na estrutura do Nuxt.js. A criação de um arquivo index.js nesse diretório habilita essa opção automaticamente. O arquivo de configuração nuxt.config.js, embora não seja uma pasta, constitui uma parte importante do seu projeto. Ele inclui outras configurações, além dos diretórios discutidos, como modo deploy, declaração de plugins, estilização globais e meta tags de seus aplicativos. Falando sobre a criação de um novo projeto Nuxt.js, temos como pré-requisito que esteja instalado o Node.js e um gerenciador de pacotes, npm ou yarn. Além disso, para a criação facilitada de um novo projeto Nuxt, ele oferece o Create Nuxt App, que com a necessidade de poucas configurações, já temos um projeto inicial pronto para o desenvolvimento. A critério de exemplo, estarei mostrando a criação de um novo projeto Nuxt em um computador com sistema operacional Linux Ubuntu, versão 20.04 LTS. Usarei a versão 14.5.0 do Node e o Yarn como gerenciador de pacotes na versão 1.22.5. Essa é uma escolha pessoal. Pode-se escolher entre o Yarn ou o npm como gerenciador de pacotes. Portanto, copiamos o código yarn create nuxt app do slide e mudamos o nome para teste nuxt do nome do nosso projeto no terminal. Executamos e observamos algumas coisas. Vamos lá.
Estarei confirmando o uso do nome teste Nuxt. A linguagem de programação adotada será JavaScript. O gerenciador de pacotes será o Yarn mesmo. Não estarei adicionando nenhum framework de designer de interface de usuário. Como módulo Nuxt, estarei escolhendo o Axios. Como ferramenta de análise estática, estarei escolhendo o SLint. Não estarei utilizando nenhum framework de teste. O modo de renderização será universal. E o modo de deploy será estático. A ferramenta de desenvolvimento será o jsconfig.json, já que estarei utilizando o VS Code como editor. Como usuário do GitHub, estarei apenas confirmando. Por fim, o versionamento será feito pelo Git. Se tudo tiver ocorrido corretamente, você verá essa mensagem no topo dizendo que o projeto foi criado com sucesso. Podemos entrar na parte do projeto utilizando o comando mostrado na tela, o comando cd com o nome da pasta, e executar o comando yarn-dev, que iniciará o projeto em modo de desenvolvimento. Pode aparecer uma mensagem a respeito de coleta de dados, pode permiti-la caso deseje. Por fim, é mostrado que o projeto está rodando no localhost porta 3000 e o quanto está sendo utilizado de consumo de memória. No navegador podemos observar o projeto rodando. Como pode ver, esses links indicam para o repositório no GitHub do projeto Nuxt. E a página oficial do Nuxt, onde você pode encontrar toda a documentação relacionada. Agora, estaremos falando sobre a criação de novas páginas. Vou abrir a pasta do meu projeto no VS Code. Antes disso, vou parar a execução no terminal por uns instantes. Pronto, com isso nosso projeto está aberto no VS Code. Aproveitando, estarei mostrando um plugin chamado Vetour, uma ferramenta bem interessante para se utilizar no desenvolvimento. Ela é um plugin que você pode colocar no VS Code, que ele trabalha justamente para auxiliar. Ele, além de dar sintaxe highlight, também ajuda na checagem de erros através de ferramentas lint. Também ajuda bastante com o autocomplete, entre outras coisas. Certo. Voltando ao projeto. Há pouco tempo atrás, falamos sobre a organização de pastas adotada pelo Nuxt. Porém, caso tenha se esquecido, cada pasta dessas possui um README explicando seu objetivo. Por exemplo, na pasta Middleware, indo para o README, temos que é explicado que os middlewares são funções customizadas que podem ser rodadas antes da renderização de um conjunto de páginas. Além disso, também é dito que se trata de um diretório opcional e por isso pode ser excluído. Sendo assim, como não estaremos utilizando, iremos remover esta pasta.
Indo agora para a pasta Pages, mais especificamente o README. Nele é explicado que todos os arquivos .view dentro dessa pasta são lidos pelo framework e são criadas rotas para eles. Se quisermos observar a página inicial, basta irmos para o arquivo index.view. Irei apagar essa parte relacionada aos links no HTML e no CSS. Irei também modificar o texto do H1 para ser introdução ao Nuxt.js e diminuir o tamanho da fonte para 70 pixels. Em seguida, vou rodar o projeto. Ok, projeto rodando, vamos verificar no navegador. Agora iremos criar uma nova página, uma página de sobre. Sendo assim, eu vou criar um arquivo chamado about.view dentro da pasta pages. Vou apenas adicionar um H1 dentro dele, com o conteúdo escrito nova página. Em seguida vamos mostrar como é que fica. No navegador devemos não esquecer de colocar a rota about. E voilà. Vamos agora criar uma linkagem entre essas duas páginas, essa index e esse about. O Nuxt recomenda que a navegação interna do projeto seja feita por meio de um componente chamado Nuxt Link. Basicamente, ele é um elemento HTML aprimorado, porém, ao invés de utilizarmos o atributo href para fazer a linkagem, devemos utilizar o atributo to. Podemos estilizar ele assim como podemos qualquer elemento A, ou simplesmente adicionar uma classe E. Assim, na página index.view, para que esse link fique no topo, vou adicionar ele em cima da div, que contém a classe container. Porém, simplesmente fizermos isso, ocorrerá um erro, pois o view exige que no template HTML haja apenas um elemento mais externo. Por isso, irei adicionar um div mais externo aí. Agora vou adicionar o componente LuxLink e com uma rota para /about. Vamos agora voltar para a página index. Ela já tem o nosso link e se clicarmos, vamos direto para a página. Seguindo, podemos querer modificar o conteúdo do header de nossa página. Para isso, devemos ir no arquivo nux.config.js, que contém as configurações do projeto. Haverá uma parte chamada header. No próprio comentário diz que se trata do header adotado globalmente. Note que o title está testando _nuxt, que é o nome do nosso projeto. Irei modificar para projeto Nuxt.js. Também temos os metadados relacionados e o ícone da página. Irei modificar a descrição escrevendo projeto prático Nuxt.js. Indo para a página About, verificamos que o título
foi um sobrescrito. Até agora já vimos a parte de criação de páginas, linkagem entre elas, modificação do header. Vamos agora ver a parte de consumo de dados, de API. Irei utilizar o Axis citado anteriormente, sendo assim será necessário adicionar o módulo dele ao projeto. Para isso irei parar o projeto, executar no terminal o comando yarn add@nuxt/axis, já que estou usando yarn, ou o npm install@nuxt/axis se você estiver usando o npm. Você pode checar se foi de fato adicionado ao projeto, olhando o arquivo package.json na parte de dependências. Foi adicionada a dependência. Também será necessário modificar o arquivo nuxt.js.config.js. Adicionaremos o Axis à parte de módulos e também criaremos um atributo para guardar as configurações do Axis. Irei criar também um arquivo chamado .env para guardar o endereço da API. A API utilizada será uma API fake online e gratuita, a JSON Placeholder. Voltando ao arquivo de configuração do Nuxt, irei adicionar a seguinte configuração. Agora vou modificar a página About para ser uma página de comentários. Também vou mudar o link relacionado. Agora irei criar um método que irá realizar a requisição GET da API, pegando os comentários. Geralmente as funções eu adiciono dentro do campo Methods. Essa função getComment será chamada quando a página for construída. Sendo assim, adiciono a função Mounted, que dentro dela ocorrem as ações quando a página é construída. Não se deve esquecer de colocar o this. Dentro da minha função getComments, vou fazer uso do Axis. Para fazer isso, deve-se usar this.cifrão axis e o nome do método utilizado, get, post e assim por diante. Irei fazer uma consulta ao endpoint comments e já trarei a resposta por ele usando o den. No navegador vamos abrir a página de comentários e abrir a parte DevTools. Podemos verificar que estamos recebendo as mensagens do servidor. Corpo e e-mail. E o nome. Vou criar agora uma variável chamada comments, uma lista que irá armazenar esses dados dessa lista que eu recebo da API. Vou modificar o template HTML também para mostrar essa lista.
Não esqueça de usar o DIS para acessar os dados em data. Para exibir os dados em data, basta usar essas duas chaves. Como se trata de uma lista, podemos fazer uso da diretiva vfor para renderizá-la. Agora iremos trabalhar com rotas dinâmicas. Atualmente já temos trabalhado com rotas estáticas. O barra e o barra comments são um exemplo disso. Porém, caso eu queira mostrar um comentário específico, por exemplo, um comentário com ID 123, devo usar uma rota dinâmica, pois assim eu crio uma página template que irá mudar conforme o ID que eu passo na URL. Sendo assim, irei criar uma pasta dentro de pages chamada comments, irei mover o arquivo comments para dentro dessa página e em seguida irei modificar o nome desse arquivo para index.view. Se formos ao navegador, veremos que nada foi modificado. Dessa forma, podemos criar subdomínios dentro de pastas pages, criando pastas com o nome dos subdomínios. O barra será roteado para o arquivo index.view. Dessa forma, criamos uma pasta chamada about dentro dessa pasta chamada comments. Podemos acessá-la usando localhost 3000/post/about. Agora no arquivo _d.view, podemos fazer uso do caminho para buscar da API esse comentário, com esse ID e imprimir tudo relacionado. Por isso vou adicionar a parte JavaScript, criando a parte de data com o campo comment. Semelhante ao arquivo index.view na pasta comments, vou fazer uma requisição GET da API, porém agora especificando o comentário por meio do ID. Para pegar esse ID no caminho da rota, vou usar novamente o cifrão route, porém usando agora o atributo param, que será o ID. Também vou modificar o template HTML para mostrar os dados do comentário. Colocarei o name em H1 e a descrição em um elemento P e o e-mail dentro de uma tag A. No navegador, indo para a página Comments e clicando no link, sou redirecionado para exatamente
a página especificada por esse ID. E se a gente verificar aqui na parte de requisições, perceba que ele fez a requisição. Na segunda vez ele já não faz mais a requisição porque ele guarda em cache. Com isso conseguimos abordar essa parte de consumo de dados de API e rotas dinâmicas. Prosseguindo, falaremos agora sobre a criação de componentes, bastante fundamental, pois aumenta a modularização do projeto e permite a reutilização. Estarei criando o componente footer. Sendo assim, na pasta components, criarei um arquivo chamado footer.view. Nesse componente, irei criar um template HTML, uma parte script JavaScript, uma parte script e uma parte CSS. Porém, utilizarei o scoped atributo, pois não quero que essas classes CSS possam interferir na estilização de outros componentes. Na parte de template HTML, irei criar um footer. Dentro dele criarei uma div que possuirá um textinho dentro dela, com um link externo do Nuxt. Também adicionarei um pouco de CSS para melhorar um pouco. Também adicionarei esse componente ao arquivo index de pages. Para isso, importarei esse componente e adicionarei o campo components, que por padrão é vazio. Também não devo esquecer de adicionar a tag footer no HTML. Pronto, nosso componente footer está funcionando. Porém, da forma que estamos fazendo, teremos que importar ele em todas as páginas. Uma solução melhor é adicioná-lo no layout da página. Sendo assim, retirarei sua importação daqui e importarei no arquivo default.view na pasta layouts.
porém adicionarei ele abaixo do componente Nuxt, porque eu quero que o footer fique abaixo. De igual modo, estarei criando um navbar simples para colocar em algumas páginas. Para isso também criarei um componente para ele. Agora irei criar um layout customizado para que certas páginas eles utilizem o default e outras páginas utilizem esse meu layout customizado. Com isso, nós já temos nosso layout customizado. Vou só modificar as páginas. Na página index eu vou deixar como default o layout default. Porém, nas minhas páginas de comentários, vou utilizar esse layout customizado. Eu só vou mudar, fazer umas modificações no layout para ajeitar.
Até agora já falamos sobre criação de componentes, estilização de projetos através de layouts personalizados e CS global. Agora vamos ver a parte de criação de formulários. Irei agora adicionar uma página de criação de comentário. Vou adicionar no header um botão de criar um novo comentário e vou adicionar também um CSS nesse novo arquivo. Vou chamá-la de create.view. Certo, na parte do script, vou adicionar o campo data. Um form que eu vou receber para poder enviar. Vou criar também a função para submeter o formulário. Para submissão de formulário a gente usa o @submit com o nome da função que submete formulário, que é submit.
E eu vou colocar também prevent, para prevenir que ele possa atualizar. Na função submit form, faremos uma requisição post para a API. Agora precisamos fazer a vinculação com esses campos, text area, e o input para nossos campos de title, body e e-mail. Com isso, apresentamos já a parte de criação de formulários. Para a realização do deploy, temos aquela onde a renderização lá do servidor, que é a primeira Yarn Build e Yarn Start, ou a estática, que é Yarn Generation. Basicamente é isso por esse seminário. Estou deixando o link do repositório no GitHub, onde está o projeto, caso deseje dar uma olhada. Só lembrar de quando for realizar a clonagem, criar o arquivo .env. Obrigado por assistir.